Olá, eu estou aqui ao lado do Ricardo Cabianca, que é publicitário e trabalha com desenvolvimento de negócios online. Olá, Ricardo, obrigada pela sua presença. Obrigado por você. Você começou a trabalhar com a internet desde 1997, quando a internet começou a caminhar aqui no Brasil. Você pode contar um pouquinho da sua trajetória durante todos esses anos? Naquela época, a internet ela era o milagre de você acessar computadores à distância, né? Então, eu lembro que a primeira navegação que eu fiz, eu estava numa empresa de tecnologia lá no Rio de Janeiro e a gente foi visitar o site do museu na França. E você não tinha como era hoje, você já tinha telas com as fotos e a navegação. Uma coisa que estava nascendo ainda era o e-mail, quer dizer, era um meio milagroso você mandar o e-mail de um lado para o outro. E o BBS, que era um sistema o que é hoje conhecido como chat online, naquela época o BBS era um sisteminha que você não tinha essa interação que tem hoje de emoticons, enfim, você fala com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas era muito interessante o potencial que você percebia de poder trocar informações com muitas pessoas ao mesmo tempo e de vários lugares do Brasil e do mundo, principalmente. Que até então você tinha um fax, um telefonema, né? Na época ainda trabalhava um pouco tinha um pouquinho de telex ainda, enfim, mas a internet começou a demonstrar o potencial de troca de informação entre pessoas, né? O grande problema naquela época é que você não tinha massa, né? Você não tinha o volume que tem hoje, né? Então você não tinha muita gente. A coisa evoluiu tão rápido que vocês estão vendo hoje como se já faz parte da vida da gente a internet, né? É impossível você sobreviver sem ela. E a internet, nesse caso, não é somente o computador. Você tem internet no telefone, na geladeira, no micro-ondas, na televisão agora já tem uma empresa de um canal fechado que vai proporcionar um aparelhinho que você baixa filme da internet para ver na televisão, entendeu? Então, assim, a evolução do canal internet daquela época para cá é muito intensa. A gente não consegue mais acompanhar essa evolução. Muita coisa mudou, inclusive. Mas o que mais mudou, acho que foi duas coisas. Uma, o amadurecimento do público que está acessando a internet, esse público novo que já nasceu na web, né, a tal da geração Y, está ficando mais velha agora, já está mudando bastante. E com isso, o amadurecimento das empresas, no sentido de como usar e para que usar a internet. Mas ainda tem muito chão para percorrer ainda. Mudou também o cotidiano dos jornalistas, né? Você pode apontar alguns pontos do que já mudou? O principal ponto na minha visão, é a possibilidade de interação do leitor com aquele jornalista, aquele texto que foi publicado, né? Antigamente você tinha, assim, pegando a internet lá do início, antes o que se fazia era conteúdo. Você abria o portal, né, na internet, você dava de cara com conteúdo, e só isso, né? Era a época do IG, da Star Media, que é um site que não existe mais, o próprio UOL, enfim. Você abria e dava de cara com conteúdo. A mesma coisa que você fazia no jornal impresso, né? Ou a revista. Você abria e dava de cara com conteúdo, não fazia mais nada além disso. O que começou a mudar é a possibilidade do leitor na internet poder interagir com aquele conteúdo, né? Aí das formas que a gente já conhece hoje, ou seja, fazer algum tipo de comentário, passar adiante. Eu lembro agora, falando sobre isso, que houve uma pequena grande revolução no início da internet, um negócio chamado hiperlink, né? Os portais passaram a fazer textos e no meio do texto tinha um hiperlink, né? São frases, palavras marcadas, você clicava e você ia para outro lugar. Isso na época foi assim uma mudança absurda de conceito, que você empurrava o leitor ou o internauta para frente, né? Você fazia ele ir para algum lugar que ele não estava esperando ir, né? De acordo com aquilo que ele ia clicando. Então isso eu acho que foi um princípio da interação. Mas eu acho que a grande diferença é essa, o jornalista produzir um conteúdo dentro do padrão que ele já faz, né? De levantar a informação, validar se a informação é verídica ou não, mas abrir espaço para o leitor interagir com ele. E, nesse caso, até provocando outros conteúdos, né? Porque, sem dúvida nenhuma, se você faz um texto, alguém comenta sobre aquilo, provavelmente aquele comentário pode gerar um outro conteúdo, e aí sim você vai ganhando, vai ficando rico a informação, né? Vai ficando rica a informação e o nível de informação que você pode conseguir agrupando ali.
E até hoje o jornalista tem que se adaptar, né? A própria escrita para a internet está mudando, o jornalista tem que aprender a escrever para os buscadores. Como que funciona? Então, a gente estava falando sobre isso, que existe até um termo que um jornalista já cunhou, que é o jornalismo de indexação. Né? Para a internet, não tem sombra de dúvida que você tem que escrever para o leitor, o indivíduo vai abrir o seu site, o portal, enfim, para ter acesso àquela informação, mas ele só vai abrir aquilo ali por 2 caminhos, né? Ou 3, mas enfim. Um, ele digitando a URL do seu site e acessando, o outro, que é o mais comum, é pelo Google ou os buscadores. Então, o jornalista tem que aprender a escrever para o Google, na verdade. Ele escreve para o leitor a informação que ele precisa passar, mas ele tem que agregar nessa informação, no que está escrevendo, algumas palavras-chave que provocam que o Google vai achá-lo, né? Então, é muito importante que o jornalista aprenda não somente a escrever, mas um pouco de SEO, né? Entender como é que o Google funciona, o que faz ele buscar uma palavra, usar as ferramentas para identificar quais são as palavras-chave que são mais buscadas. Então, assim, se abre um pouco o aspecto de conhecimento do jornalista. Ele não pode ser somente um gerador de conteúdo, né? Ele tem que aprender a enxergar de maneira diferente. E muda sem dúvida nenhuma. Você falou das ferramentas. Hoje existem centenas de ferramentas que podem ser úteis para os jornalistas. Poderia citar algumas delas? Bom, o Google é o primeiro. O Google é o maior. A gente não pode negar que é a maior empresa de internet da atualidade. Até que se prove o contrário, eles são os maiores. Mas o próprio Google tem várias ferramentas. O primeiro é o Google Search, né, o Blog Search, que você vai encontrar todos os blogs que você quer. O Google Trends, que você vai entender as palavras, as tendências de busca. E o Google Search, outra palavra que eu não me lembro mais desse nome. Search Labs. Search Labs, que você vai entender como é que são buscadas as palavras para ele, né? Dentro dele você ainda tem o Google Analytics, que ele é uma ferramenta que é agregada ao portal onde você escreve, ou blog, enfim, ele vai dizer de onde as pessoas estão vindo, que palavras elas estão buscando para chegar até você. E aí você, por exemplo, a palavra mais buscada para achar você é a palavra, sei lá, jornalismo, então você vai escrever mais com a palavra jornalismo nos textos para poder ser melhor buscado também. Ou ao contrário, se você é pouco achado pela palavra jornalismo, né, na busca, e você quer ser mais achado por essa palavra, você vai provocar que o seu texto tenha mais palavras jornalismo, né? Enfim, então, mas tem várias ferramentas do Google. O Google é uma grande ferramenta gratuita, inclusive eles têm uma universidade do Google já em português, você tem acesso a todas as informações do que você pode fazer e tirar de proveito das ferramentas que ele oferece. As próprias redes sociais são ferramentas, né? Você poderia citar as mais importantes para os jornalistas? As redes sociais são ferramentas quando o jornalista ele acessa e faz uso delas, né? Então, o Twitter é a maior atualmente. Vale a pena ele fazer parte do Twitter, não somente para ele buscar grandes seguidores, muitos seguidores, não é isso, mas ele para entender a dinâmica do Twitter, como é que o Twitter funciona, como é que é você escrever em 140 caracteres e passar a informação que você deseja. Outra grande também é o Facebook, da mesma forma, para ele entender como é que as pessoas interagem ali, porque tudo isso faz sentido para ele no momento dele escrever. Se o objetivo dele é escrever para atrair tráfego, né, atrair atenção, ele tem que se lançar a mão dessas ferramentas. Então, não basta escrever um post, ou um texto, um portal, e não tweetar isso, né? Porque o fato de tweetar isso se provoca uma reação em cadeia, né? E aí, dependendo do que ele escrever no texto do Twitter, vai ser ou não retweetado. Mas ele precisa entender isso. Então é importante que ele faça parte, quer dizer, ele não necessariamente precisa ter um Twitter altamente seguido, mas ele tem que fazer parte. Então é bom que ele tenha um blog, para a gente saber como é que mexe com os sistemas de conteúdo, o WordPress, por exemplo, entender o que são os plugins, como é que funciona o Twitter, como é que as pessoas reagem ao Facebook, qual é o melhor horário de navegação, que as pessoas realmente interagem. Então é importante que ele faça parte de tudo isso, senão não vai fazer sentido o trabalho dele na internet, né?
E os profissionais de comunicação saem da faculdade achando que vão trabalhar na internet apenas como jornalistas, mas não é bem assim. O mercado hoje abriu diversas oportunidades. Quais são as outras áreas de atuação que o jornalista pode trabalhar na internet? O jornalista ele tem uma grande vantagem, pressupondo que ele é um indivíduo que sabe escrever e gosta de escrever. E a internet ela é baseada em conteúdo. Então, a gente falou que as pessoas acessam o Google e vão buscar algum tipo de conteúdo e o Google enxerga conteúdo. Então, a vantagem do jornalista é essa, ele já sabe escrever, ele gosta de escrever, então ele vai poder desenvolver vai produzir mais conteúdo. Mas, além disso, ele tem que entender do uso das ferramentas. Hoje em dia tem uma área que está crescendo muito, ela na verdade ganhou um nome, que é o social commerce. O social commerce é você usar as mídias sociais para uma empresa gerar algum tipo de resultado. Pode ser um comércio eletrônico ou até serviço, enfim, mas gerar algum resultado. Isso já acontecia antigamente. A gente comprava um produto e contava para o nosso vizinho, nossa amiga, eu comprei o shampoo tal, o sapato tal, da loja tal. Isso você já provocava, isso era um social commerce, você já usava a sua relação social para provocar vendas, mesmo que você não quisesse. Com a internet isso amplificou. Você fala para milhões. Provoca a interação de milhões com aquela marca. Então, uma posição muito importante para um jornalista, voltando àquilo que eu falei, ele tem uma vantagem porque ele gosta de escrever, já que a internet é baseada em conteúdo, é ele aprender aprender a entender o comportamento do consumidor diante de qualquer tipo de situação. Seja o consumidor, pessoa física, que queira comprar um produto de uso pessoal ou uma pessoa que quer contratar um serviço de uma empresa para uma outra empresa, enfim. Ele tem que entender aonde essas pessoas estão, como é que elas estão se relacionando entre elas, provocar que elas se relacionem, reverter problemas de crise. Uma posição muito importante para o jornalista hoje em dia na internet é gestão de crise. E as empresas que contratam esse tipo de profissional, o que eles esperam do profissional? Principalmente e inicialmente uma presença na web. Inicialmente, qualquer profissional que vai trabalhar numa empresa que tenha uma atividade ligada à internet, é imprescindível que ele já tenha presença na web. E como eu já te falei, presença na web não é ele ter um blog altamente visitado ou um Twitter com milhares de seguidores, não é isso, mas que ele tenha atividade já na internet. Que seja bom que ele tenha um blog, que ele sabe mexer nas ferramentas, que ele tenha um Twitter que sabe como é que se interage ali dentro. Então, o principal é isso. Em segundo lugar, ser um eterno incomodado, nunca está bom, sempre tem uma coisa sendo inventada nova na web, ele tem que estar sempre à frente, tem que estar sempre fuçando para descobrir alguma novidade, porque a velocidade que se cria uma coisa na internet é a mesma velocidade que um concorrente seu faz melhor que você. Então, se você não estiver à frente dele, você não consegue sobreviver. Mas acho que, principalmente, basicamente, você ter presença na web. Dependendo não importa a intensidade, mas sim você tem que estar lá entendendo como é que funciona esse organismo vivo que é a web. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.